Olá, eu sou a aluna Ana Clara Martins e vou introduzir o nosso assunto explicando alguns conceitos básicos e a importância da bovinocultura leiteira. Alguns dos conceitos básicos da bovinocultura leiteira em relação à genética são o melhoramento genético, o valor genético, a herdabilidade, a seleção genômica e o cruzamento. Sua importância envolve diversos benefícios, como o aumento da produtividade. E o que ocorre nela é que a seleção genética possibilita a criação de animais que produzem maior quantidade de leite ou carne utilizando a mesma quantidade de alimentos. Nisso, resultando em maior eficiência alimentar e maior retorno sobre o investimento. O segundo benefício é a melhoria da qualidade dos produtos. A seleção genética permite aprimorar a composição do leite, aumentando o teor de gordura e proteínas, ou produzir carne com melhor gordura intramuscular e sabor. Essas melhorias agregam valor aos produtos e atendem os desejos dos consumidores. O terceiro benefício é a resistência a doenças. A seleção de animais com maior resistência a doenças comuns pode reduzir a necessidade de medicamentos e tratamentos veterinários, resultando em animais mais saudáveis e menores custos operacionais. O quarto benefício é a eficiência reprodutiva, que sugere melhorar a genética reprodutiva, pois pode aumentar a capacidade das vacas em emprenhar em tempo hábil e aumentar a taxa de natalidade e viabilidade dos bezerros, resultando em um crescimento mais rápido do rebanho e maior lucratividade. Agora, quinto e último benefício, a sustentabilidade. Animais geneticamente superiores são mais eficientes na conversão de alimentos em produção. Além disso, a redução da necessidade de medicamentos contribui para práticas mais sustentáveis. Você sabe o que é a expressão gênica? Resumidamente, a expressão gênica é o processo pelo qual a informação de um gene é usada para criar moléculas funcionais, geralmente as proteínas. A estrutura básica de um gene é como um segmento da molécula de DNA dividida em regiões específicas, cada uma com uma função intrínseca ligada à expressão gênica. Nisso, destacamos a região promotora, a região codificadora e a região terminal. Como o próprio nome diz, é o final da região codificadora e onde termina a expressão gênica. E como o DNA é transcrito em RNA e traduzido em proteínas? Nessa primeira fase, a molécula de DNA se abre e os códigos presentes em um gene são transcritos para a molécula de RNA. A enzima polimerase do RNA se liga a uma das extremidades do gene, separando as fitas de DNA. Os ribonucleotídeos livres se emparelham com essa fita que serve de molde. Com isso, temos a sequência de bases nitrogenadas do RNA e seguem exatamente a sequência de bases do DNA, sendo a seguinte regra: U com A, que é uracila RNA e adenina DNA, A com T, adenina RNA e timina DNA, C com G, citosina RNA e guanina DNA, e G com C, guanina RNA e citosina DNA. O que determina o início e o fim do gene que será transcrito são sequências específicas de nucleotídeos. O início é a região promotora do gene e o fim é a região terminal. A polimerase do RNA se encaixa na região promotora do gene e vai até a região terminal. Como funciona a tradução até se formarem proteínas? A cadeia polipeptídica é formada pela união de aminoácidos e segundo a sequência de nucleotídeos do RNA-M. Essa sequência de RNA-M, denominada códon, é determinada pela sequência de bases da fita de DNA que serviu de molde. Desse modo, a síntese de proteína é a tradução de informação contida no gene, por isso se chama tradução gênica. Existe uma correspondência entre a sequência de bases nitrogenadas que compõem o códon do RNA-M e os aminoácidos a ele associados, que se denomina código genético. A combinação de trinca de bases forma 64 códons diferentes, aos quais correspondem a 20 tipos de aminoácidos que comporão as proteínas. Dizem que o código genético é degenerado, porque muitos dos aminoácidos podem ser codificados pelo mesmo códon,
como a serina, associada aos códons UCU, UCC, UCA e UCG. Há, no entanto, o aminoácido metionina, associado a apenas um códon, A ou G, que sinaliza o início da tradução, e 3 códons de parada, UAA, UAG e UGA, não associados a nenhum aminoácido, que sinalizam o fim da síntese proteica. Agora, vou falar da relação entre genótipo e fenótipo em vacas leiteiras. O genótipo é a carga energética herdada por um animal e o fenótipo é o valor de uma característica. Por exemplo, o fenótipo pode ser a produção de leite de uma vaca em particular, a porcentagem de gordura no leite ou o score deste animal. Em alguns casos, o fenótipo continua durante a vida de um indivíduo, em resposta a fatores ambientais. Neste caso, o fenótipo não é indicador confiável do genótipo. Isso normalmente ocorre quando muitos genes estão envolvidos na expressão de uma característica, como por exemplo a produção de leite. Deste modo, a produção de leite de uma vaca é expressa da seguinte maneira: produção de leite fenotípica igual G mais E, onde a letra G é o mérito genético da vaca para a produção de leite e a letra E é o manejo e o ambiente do animal. E como os genes determinam as características produtivas? Em relação à produção, os genes determinam as características ao codificarem as instruções para a fabricação de proteínas e controlam as funções celulares que influenciam traços como o crescimento, a resistência a doenças e ao valor nutricional. Em relação à fertilidade, os genes influenciam ao codificar as proteínas e regular os processos biológicos, que são essenciais para a reprodução em bovinos. Aproximadamente 50% dos casos de infertilidade têm uma causa genética, que pode ser resultado de alterações cromossômicas, mutações em genes específicos ou fatores multifatoriais. Bom, agora em questão à resistência. Os genes a determinam através da informação que carregam, que é utilizada para produzir proteínas com funções específicas. A resistência pode surgir de mutações aleatórias no material genético, ou ser adquirida através de mecanismos de transferência de genes. Bom, e por fim, como a expressão gênica afeta as vacas leiteiras? A expressão gênica afeta as vacas leiteiras ao controlar as características produtivas e de adaptação que influenciam diretamente a rentabilidade e a sustentabilidade de produção. Isso ocorre por meio da ativação ou inativação de genes, que determinam desde a quantidade e a qualidade do leite, até a capacidade do animal de tolerar o estresse térmico. E um dos impactos da expressão gênica é o aumento da produtividade e a qualidade do leite, nas vacas leiteiras. E por fim, é isso. Regulação gênica é o processo de controlar quais genes no DNA das células vão ser expressos, ou seja, usados para produzir um produto funcional como uma proteína. É importante para que diferentes células em um organismo multicelular possam expressar um conjunto de genes muito diferentes, apesar de possuírem o mesmo DNA. Essa diferença está na forma que os genes vão se expressar, ou seja, funcionar, e não em diferenças estruturais, que esses mesmos possam acumular através de mutações. Os genes podem ser expressos em diferentes intensidades conforme a necessidade da célula. Isso explica porque diferentes tecidos, mesmo com o mesmo DNA, realizam funções distintas. Em organismos eucariontes, como os bovinos, a regulação ocorre em várias etapas. A primeira delas é a pré-transcrição do remodelamento da cromatina, a segunda é a transcricional, controlando o início da transcrição, e a pós-transcricional, regulando o processamento e intensidade desse RNA. E, por fim, a traducional, controlando a síntese das proteínas. Ele possui regiões específicas como o promotor, que é onde tudo começa. Ali as proteínas reguladoras, chamadas de fatores de transição, se ligam ao DNA para abrir a porta da transcrição. Esses fatores funcionam como chaves que ativam os genes. Quando o fator certo se liga ao promotor, ele recruta o maquinário da transcrição e a expressão gênica começa. A expressão gênica é fortemente influenciada pelo ambiente celular e pelas condições externas. Hormônios, nutrientes e até o estresse podem ativar ou desativar os fatores de transcrição. Quando a célula precisa interromper a produção de uma proteína, entram em cena os repressores, que impedem a ação da RNA polimerase. Outro nível de controle
ocorre antes mesmo da transcrição. A acetilação das histonas relaxa a cromatina, e o DNA fica mais acessível e os genes são ativados. Já a desacetilação compacta a cromatina e refina a expressão. Além disso, a metilação do DNA pode silenciar permanentemente certos genes. Mesmo após a transcrição, a regulação continua. O RNA mensageiro precisa ser processado, e os introns são removidos, e os eixos se unem em um processo chamado splicing. No splicing alternativo, diferentes combinações de exons permitem a produção de várias proteínas a partir de um mesmo gene. A célula também controla quanto tempo o RNA permanece ativo, degradando quando a mesma proteína já não é mais necessária. CSN2, caseína beta, e o segundo é o GH1, hormônio de crescimento. Durante o pico de lactação, esses genes precisam estar altamente ativos, e a cromatina vai estar aberta, e os fatores de transcrição são estimulados por hormônios e nutrientes. De acordo com a deficiência nutricional, esses mesmos fatores podem ser inibidos, reduzindo a produção do leite. E esse é um dos exemplos de como genética e o ambiente podem trabalhar junto na pecuária leiteira. A regulação gênica em bovinos é uma verdadeira orquestra molecular. Cada etapa da cromatina, até a tradução, atua em harmonia para garantir que o organismo funcione da melhor forma possível. Compreender esses mecanismos é essencial para aprimorar a produção, a nutrição e o bem-estar de seus animais. Oi, meu nome é Adriele Vargas e eu vou falar sobre a ativação e a desativação de genes em diferentes tecidos. Mesmo que todas as células de um bovino possuam exatamente o mesmo DNA, elas não realizam a mesma função. Isso acontece porque cada tipo de célula ativa apenas os genes necessários e mantém os demais desligados. Esse processo é conhecido como especialização celular e é fundamental para que o organismo funcione de forma equilibrada. Um dos principais mecanismos responsáveis por essa regulação é o remodelamento da cromatina. A cromatina é o material que forma os cromossomos, sendo compostas por DNA enrolados em torno de uma proteína. Essas proteínas são chamadas de histonas. Quando a cromatina está muito compactada, o DNA fica muito difícil de se acessar. Chamamos essa forma de heterocromatina. Quando já está descompactada, o DNA se torna mais acessível às maquinarias celulares, que realizam a transcrição dos genes, e esse estado é chamado de eucromatina, o que está associado à expressão gênica. O remodelamento da cromatina é, portanto, um dos mecanismos epigenéticos mais importantes para controlar a expressão gênica. Ele permite que as células escolham quais genes serão expressos e em qual momento, possibilitando uma resposta aos sinais internos e externos do organismo. Quando esse remodelamento ocorre de forma incorreta, podem surgir doenças como certos tipos de câncer e processos inflamatórios crônicos. Dentro desse processo de remodelamento ocorrem duas modificações principais: a acetilação e a deacetilação das histonas. A acetilação consiste na adição de um grupo acetil às histonas. Quando isso acontece, a cromatina se abre, tornando-se o DNA mais acessível e permitindo que os genes sejam transcritos. Esse processo está associado à ativação gênica, pois facilita a produção de RNA e proteínas. Já a deacetilação é o processo inverso. Ocorre a remoção do grupo acetil, o que faz com que a cromatina se compactue. Nesse estado, o DNA se torna menos acessível, reprimindo a expressão gênica. Esses dois mecanismos, a acetilação e a deacetilação, trabalham de forma contínua e equilibrada, regulando quais genes ficam ou não ficam ligados, conforme a necessidade do organismo. Um exemplo prático disso ocorre na mastite bovina, uma inflamação no útero. Durante a infecção, a acetilação das histonas para ativar os genes inflamatórios e fortalecer a defesa do animal. No entanto, o próprio patogênio pode induzir a deacetilação, fechando a cromatina e reduzindo a resposta imune, o que facilita a permanência da infecção. Outros mecanismos essenciais na regulação dos genes é a meatilização do DNA.
Nesse processo, um grupo metil é adicionado nas regiões específicas do DNA, geralmente em dinucleotídeos, citosina e guanina. Quando um gene está metilado, o grupo metil atua como uma barreira, impedindo que as enzimas responsáveis pela transcrição o acessem. Com isso, o gene deixa de ser expresso e a proteína correspondente não é produzida. Essa metilação é muito importante na diferenciação celular, permitindo que as células com o mesmo DNA, como as da pele e a do cérebro, se tornem completamente diferentes. Além disso, a metilização é dinâmica, ou seja, muda conforme o ambiente, alimentação, manejo e pode até influenciar a saúde e o surgimento de doenças. Um ponto interessante é que essas marcas de metilização podem ser herdadas, funcionando como uma camada extra de informação além dos genes. Assim, marcas adquiridas durante a vida de um animal podem sim ser passadas aos seus descendentes. Por fim, é importante lembrar que essa regulação gênica específica também ocorre de forma diferente em cada tecido. Por exemplo, no útero, os genes ligados à produção de leite são ativos. Nos músculos predominam os genes de crescimento e contração. Já no fígado é diferente, os genes ativos estão relacionados ao metabolismo energético. Essa regulação fina garante que cada tecido exerça sua função corretamente, influenciando diretamente a eficiência metabólica e a qualidade do leite. Agora vamos para algumas curiosidades. Primeira, em humanos, estima-se que menos de 2% do DNA codifica proteínas. Todo o resto funciona como regulatórias, incluindo regiões que controlam a ativação e desativação de genes. 2. Estudos mostram que fatores ambientais como estresse, alimentação e até contato social podem alterar a expressão gênica sem mudar o DNA, um fenômeno estudado pela epigenética. 3. Vamos para alguns exemplos, um exemplo em animais. Um deles é o do gato siamês, por exemplo, a cor do pelo, que é controlada por gene sensível à temperatura. Em resumo, a ativação e a desativação dos genes por meio de processos como metilação, acetilação e remodelamento da cromatina são fundamentais para a especialização celular e o bom desempenho produtivo dos bovinos leiteiros. Cada célula é apenas o que precisa no momento certo, e isso é o que permite que o animal seja saudável, resistente e eficiente. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura e eu vou explicar o conceito e os mecanismos principais da epigenética. Bom, para começar, é importante a gente saber a diferença entre genética e a epigenética. Então, a genética tradicional estuda o DNA, que é fixo, ou seja, a sequência de base não muda. Mas a epigenética mostra que, mesmo sem alteração do DNA, é possível ligar ou desligar o gene, dependendo de fatores do ambiente. É como se o DNA fosse um manual de instruções e a epigenética fosse um interruptor de luz, que decide quais partes desse manual vão ser lidas ou não. Então, enquanto a genética é estável e herdada, a epigenética é dinâmica e muda ao longo da vida, podendo ser transmitida para os seus descendentes. A epigenética possui três principais mecanismos, sendo a metilação do DNA, a modificação das histonas e o RNA não codificante. A metilação do DNA é quando um pequeno grupo químico, o metil, é adicionado à molécula de DNA. Isso geralmente silencia o gene, impedindo que ele seja lido. Por exemplo, em alguns animais, a metilação ajuda a desligar genes que não precisam estar ativos em certos tecidos. Essa modificação é herdada, mas também é reversível, então o gene pode ser reativado dependendo das condições. As modificações das histonas, o DNA não fica solto no núcleo, ele se enrola em proteínas chamadas histonas, e essas histonas podem sofrer modificações químicas, como a acetilação e a metificação, que é quando o DNA fica mais apertado nela.
Enquanto o DNA fica mais enrolado, o gene fica desligado, e quando está muito solto, o gene pode ser lido normalmente. Essas mudanças funcionam como uma espécie de regulador de volume da expressão gênica. O RNA não codificante são moléculas de RNA que não produzem proteínas, mas ajudam a controlar a expressão dos genes, como se fossem mensageiros que dizem à célula quando ou não o gene vai ser ativado. Na epigenética, existem alguns fatores externos que podem influenciar. Então, a nutrição, o estresse, a idade e o manejo são fatores que modificam o epigenoma dos animais. Por exemplo, nas abelhas, larvas com o mesmo DNA podem virar rainhas ou operárias por causa de sua dieta. A geleia real muda a expressão do gene, e o estresse térmico ou pouco cuidado materno também alteram a expressão do gene ligado ao comportamento e à reação ao estresse. Então, conforme o animal envelhece, essas marcas epigênicas também mudam, o que pode afetar o metabolismo, a reprodução e até a resistência a doenças. Existe uma ponte entre ambiente e herança na epigenética. Então, isso é causado por causa das experiências ambientais. Então, isso pode deixar marcas químicas no DNA que podem ser passadas pelo seu descendente. Então, se o animal é exposto a um ambiente estressante, uma dieta inadequada, isso pode mudar a forma como seus genes são expressos ou influenciar o desempenho de seus filhotes. Na prática, a epigenética mostra que o ambiente influencia diretamente no desempenho dos animais. A alimentação, o manejo, o bem-estar pode alterar as marcas epigenéticas e mudar o ganho de peso, a fertilidade, a resistência a doenças, como dito anteriormente. Por isso, entender a epigenética é de grande importância no melhoramento animal, porque ajuda os produtores a ajustar o manejo, o ambiente, para que esses genes certos sejam expressos e o animal atinja o melhoramento genético, a melhor forma. O melhoramento genético é quando é feita a seleção de animais que vão melhorar alguma característica desejada. Já a expressão genética é diz respeito a quanto o animal vai conseguir ou não expressar essa característica desejada. O melhoramento genético ele busca sempre melhorar as características dos animais, melhorando, por exemplo, a produção de leite, o ganho de peso, o ganho de musculatura, a fertilidade, a resistência de doenças e entre outras características, assim garantindo maior produtividade e qualidade dos animais, sendo que com menos animais é possível produzir mais. O impacto que o melhoramento genético tem na produção leiteira é de bastante importância, pois com o avanço da genética, com possíveis melhoramentos, os indicadores produtivos e reprodutivos e, dessa forma, o aumento da produção leiteira. Para a obtenção de materiais genéticos de qualidade, são necessárias ferramentas. No tipo de acasalamentos, podemos ver como exemplo um acasalamento entre semelhantes, que são aqueles indivíduos semelhantes, que são acasalados para fixar características genéticas similares e uniformizar o rebanho. Também temos um acasalamento compensatório, que é quando se cruzam animais com características onde um supre o outro, como, por exemplo, um touro grande com uma vaca com pouca massa muscular, onde tem o objetivo de compensar a deficiência para criar animais mais homogêneos e com estabilidade, que é o cruzamento de animais aparentados, com o objetivo de fixar o biótipo. Há também a seleção natural, que é a seleção feita pelos animais no âmbito natural, sem intervenção do homem e requer menos recursos financeiros, não sendo escolhida como as características desejadas. Já a seleção artificial é quando o homem faz a seleção do animal que permanece no plantel, sendo escolhido o melhor fenótipo e genótipo, escolhendo permanecer animais com características desejadas, sendo um processo mais rápido, porém mais caro. A expressão das características genéticas é dependente da nutrição. A forma como os genes se expressam pode ser modulado ao longo da vida e a nutrição é uma das chaves para isso. Esse é o princípio da epigenética nutricional. Os estímulos, principalmente nutricional, começam desde a gestação, sendo que uma mãe que tem déficit de algum nutriente durante esse período pode afetar diretamente o feto, fazendo com que ele desenvolva características que não são desejadas.
Ao recorrer ao melhoramento genético, o proprietário ele busca melhorar os animais de seu plantel, sendo uma característica reprodutiva, produtiva, sanitária, entre outros, entre os motivos do qual o melhoramento genético atua, visando com isso uma maior eficiência do rebanho, garantindo a maior eficiência dos animais. É visto também que o bem-estar dos animais afeta diretamente o quanto esse animal vai expressar a sua capacidade, principalmente na produção. Animais estressados ou que sofrem estresse externo estão sujeitos a ter uma queda de produção, sendo que, mesmo com o melhoramento genético, ainda assim pode não ser expressos, devido às condições ambientais fornecidas para esses animais. Tratam vacas holandesas, conhecidas por sua alta produção de leite, porém são bastante exigentes quanto ao seu bem-estar e à sua nutrição, principalmente sendo que tudo é muito bem balanceado, sendo a área de descanso mais fresca e a comida de alta qualidade, sendo essencial para o desenvolvimento das vacas. A seleção genômica pode ser definida como o uso de valores genéticos genômicos na seleção dos animais domésticos. Os valores genéticos genômicos são estimados utilizando informações de pedigree, fenótipo e genótipo. Os genótipos são obtidos por marcadores moleculares SNP, utilizando chips SNPCs, representativos de todo o genoma bovino. As vantagens do uso dessa ferramenta incluem o aumento de acurácia das estimativas dos valores genéticos, a redução no intervalo de gestações pela identificação de animais geneticamente superiores, mesmo antes que eles expressem o fenótipo de interesse, e a correção de possíveis erros de pedigree, que impactariam negativamente nas acurácias das expectativas. A edição gênica com CRISPR-Cas9 em bovinos é uma técnica de ponta, utilizada para modificar o DNA de maneira precisa, com o objetivo de melhorar a saúde, produtividade e adaptabilidade dos animais. Pesquisadores utilizam a tecnologia para desenvolver bovinos mais resistentes ao estresse térmico e a doenças como a brucelose e também a parasitas, como os carrapatos. Como demonstrado pela pesquisa da Embrapa, pela geração de bezerros geneticamente editados no Brasil. A técnica funciona como uma tesoura molecular, que pode inativar, corrigir ou inserir genes. As principais alterações epigenéticas que afetam a clonagem incluem melinização do DNA, a edição de núcleos metil do DNA pode ativar ou silenciar genes. A clonagem muitas vezes resulta em padrões anormais de melinização, o que leva à expressão incorreta de genes cruciais para o desenvolvimento embrionário. A modificação de histonas. As histonas são proteínas que empacotam o DNA. A acetilização e outras modificações nas histonas alteram a acessibilidade ao DNA e, consequentemente, a expressão gênica. A clonagem pode desregular essas modificações, afetando o desenvolvimento. Genes com imprint são genes expressos de forma diferente, dependendo se forem herdados da mãe ou do pai. A clonagem pode desajustar o padrão do imprint, causando problemas no crescimento e na formação da placenta desse animal. A biotecnologia animal tem sido usada para produzir animais geneticamente modificados, que sintetizam proteínas terapêuticas e têm taxas de crescimento melhoradas e são resistentes a doenças. Nós estamos aqui com o senhor Oleno Marçal, ele é proprietário da Fazenda Santo Inácio, e a gente queria conversar um pouquinho com o senhor. Quantos litros de leite o senhor tira por dia aqui? Hoje nós estamos produzindo de 14 a 15 mil litros de leite dia, viu? É a nossa produção hoje, mas com uma perspectiva boa de crescer, né? Estamos fazendo galpão e investindo na atividade, aproveitar enquanto está bom. E as vacas do senhor são holandesas, certo? É. O senhor pode falar um pouquinho da raça holandesa pra gente? Como é que é? Falar um pouquinho da raça holandesa pra gente? Na verdade, esse gado nosso hoje é um puro cruza, né? É o PC que eles falam, não é o PO. E nós começamos desde o início fazer o cruzamento de holandês com gado giro e vem apurando, né? Hoje nós temos, a maioria do gado nosso é por cruza. E como é que o bem-estar que o senhor preza tanto, né, melhora na produção de leite? O bem-estar do animal é o combustível da máquina, né? Isso aí
Se você não der isso, não tem o troco. Se você não der o bem-estar para ela não vai te dar a produção que ela pode dar, né? Esse gado, ele sente muito calor, e além disso a cama produz calor, né? A cama do composto, ele produz muito calor. A temperatura por baixo disso aí está 60 graus, 70 graus, entendeu? Então a própria cama produz calor, né? Esse é o motivo dos ventiladores e dos banhos que as vacas recebem, né, 2, 3 vezes por dia. E as ovelhas do senhor? O senhor pretende chegar elas mais pro PO ou o senhor pretende continuar com... Eu não vou conseguir fazer o PO no gado por cruza, né? Isso aí é uma realidade. Mas o gado por cruza, ele só perde por PO na origem, né? É puro de origem. O nosso não é puro de origem, é puro por cruza. E para nós aqui, o gado melhor que eu posso ter é o criado na propriedade. Dentro do sistema, dentro das condições que eu posso oferecer de conforto para ele. Então, muito obrigada, senhor. De nada. A pecuária moderna brasileira enfrenta vários desafios, como a alta produção de leite, a qualidade e o bem-estar e a saúde dos animais, além de tentar reduzir os impactos ambientais. É aonde a biotecnologia entra em ação. Com a seleção genômica, podemos extrair importantes genes, dar melhoramento em questão de resistência a doenças e principalmente a resistência a mudanças climáticas que vêm assolando o Brasil. Hoje em dia, para entender a produção de leite, é importante entender como a genética, a epigenética e o ambiente influenciam e atuam juntos. O DNA da vaca é como se fosse o potencial que ela tem para se desenvolver, porém o ambiente que vai atuar e falar se ele vai se desenvolver ou não. A vaca, se não estiver bem alimentada, confortável e saudável, não vai produzir tanto quanto uma vaca produziria se ela tivesse nas melhores condições. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui na parte interna do galpão, como nós falamos ali do radiador, e aqui dá pra gente ver essa parte marrom que é o radiador, e todo o ar entra por essa parte, ele cruza entre as vacas, e ele está sendo puxado por um sistema de exaustor que fica no lado lateral, e com isso a gente tem uma brisa de vento passando aqui, que faz com que nós tenhamos uma sensação térmica ainda melhor, né? Nós temos aqui uma preocupação imensa com o bem-estar animal, então além da gente ter um ambiente fresco, um ambiente gostoso, arejado, nós também queremos que as camas onde as vacas deitam, a comida que daqui a pouco nós vamos comentar com vocês, a maneira como que a gente distribui isso, a limpeza com que as vacas são conduzidas, e vocês podem perceber que os animais são muito tranquilos, né? Nós estamos passando aqui e elas se querem, se movimentam. É muito bem manejado, né? Então assim, o cuidado que nós temos com o coxo, com o piso, com a cama, com o vento, com a luminosidade, isso vai gerando para a gente um ambiente agradável para as vacas. E esse ambiente agradável é que vai produzir de fato a média acima de 43 na pior época do ano que nós estamos passando aqui. No futuro, a tendência é a criação de vacas mais resistentes, adaptadas e produtivas. Porém, isso não depende somente da genética, e sim da integração entre a ciência, tecnologia e manejo inteligente. Cada decisão no manejo, como alimentação, conforto e saúde, influenciam na produção de leite e principalmente na qualidade desse leite. Bom, aqui a gente está acompanhando o colega Flávio, que é veterinário, e ele trabalha com a gente fazendo a coleta de embrião. Então esses são os animais geneticamente top da lista da Colorado, e esses animais são escolhidos e preparados para serem as doadoras de embriões. Esses embriões nós procuramos fazer o máximo possível de fêmea, para que a gente implante nas nossas vacas. A Colorado só trabalha com receptora, são os próprios animais holandeses nossos. Então a cada 21 dias a gente coleta em média 12 a 15 vacas e 12 a 15 novilhas, para que a gente possa ter a melhor genética, fazendo com que nasça fêmea, para que a gente acelere o ganho genético dos nossos animais. Vocês podem ver o aparelho mamário dessas vacas, aqui são praticamente todas vacas de primeira cria, né?
E isso é o que a gente quer como ganho genético da nossa performance, da reprodução. Então essa é uma ferramenta que a gente faz para melhorar o dia a dia da receita de genética da nossa fazenda.